Olá, olá! Sejam bem-vindos à nossa live sobre depressão, como superar a depressão. E não, a tela do seu celular não está com defeito, fique em paz. Isso é um efeito, mas é desse jeito que as pessoas com depressão enxergam o mundo, enxergam a vida. Claro que isso é uma forma poética de dizer para vocês sobre como a pessoa que tem depressão sofre. Né? É uma forma ilustrada de falar para vocês como a pessoa que tem depressão sofre. Mas eu fiz isso justamente para que a gente começasse a perceber que a pessoa que tem depressão, ela pensa de forma diferente, ela vê de forma diferente, ela ouve de forma diferente e ela sempre fala de forma diferente. Vamos lá então? Pessoal, ó, já tá o pessoal entrando aí. Thiago, bom dia, Thiago. Boa. Legal. Bom dia, Tiagão, Kate. Então, o pessoal já tá entrando. Se você tá entrando, se você tá assistindo gravada essa live, seja bem-vindo. Deixa eu ver se eu consigo deixar colorido aqui para vocês de novo. Eu sou bem... Aê! Agora sim, colorido, como uma pessoa que superou a depressão tá. Gente, é o seguinte. Se você está assistindo gravado, compartilhe aí com quem você sabe que precisa, que anda meio triste, anda meio depressivo, com pessoas que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. Tem tanta coisa ruim na internet sendo compartilhada, então vamos compartilhar o que é bom, vamos compartilhar o que é saudável, o que leva a gente ao crescimento, o que empodera a nossa mente, o que realmente é relevante e faz diferença para a nossa vida, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre depressão então. Depressão, gente, é um mal que vem crescendo substancialmente ao longo do tempo. Nós falamos de 3 fatores principais aqui e ao longo das lives eu falei muito desses 3 já, né? Depressão, estresse e ansiedade. Ao longo do tempo, a próxima live vai ser no sábado à noite, eu vou falar muito sobre estresse. Então lá o tema vai ser estresse e vocês vão ver que o estresse está totalmente ligado à depressão e totalmente ligado à ansiedade. E na verdade está tudo ligado, uma coisa está ligada na outra. Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, eu ensinei na live passada sobre autoconhecimento, sobre autoestima, como que você melhora a sua autoestima através do autoconhecimento. E eu quero trazer um pouquinho do conteúdo da live passada para essa live também. Por quê? Porque a gente precisa se autoconhecer, conhecer como a nossa mente funciona, conhecer como nossos pensamentos funcionam a todo momento, tá certo? Isso por quê? Porque o conhecimento é a base da transformação. O conhecimento é a base da transformação. Se você não conhece algo, você não consegue executar, você não consegue transformar. Agora mesmo estava gravando uma videoaula que logo vai entrar aí. Vai entrar para vocês gratuita, inclusive, uma videoaula muito legal sobre empoderamento da mente. E eu falei justamente sobre isso. Eu falei, quando a gente fala de empoderar a mente, nós estamos falando de, primeiro, conhecer. Por que conhecer? Porque quando você conhece a maneira como sua mente funciona, você pode... É o primeiro passo para você comandar ela. É igual dirigir um carro, sempre falo isso. Para você dirigir um carro, você tem que conhecer o carro, né? Para você pilotar um avião, você tem que conhecer o avião. Não adianta você entrar lá a primeira vez na cabine e querer ficar lá. Não, você tem que conhecer o avião, certo? Então, para você pilotar o avião, você tem que conhecer o avião. Para você pilotar a sua mente, você tem que conhecer a sua mente. Até você conhecer sua mente, você está no piloto automático. E o piloto automático, ele segue certinho a programação que foi feita. E que programação é essa? São programações neurológicas que nós chamamos popularmente de aprendizagem, né? Comportamentos e pensamentos aprendidos ao longo da nossa vida, que vem lá dos nossos antepassados, dos pais, dos avós. Thiago, mas é genético? Isso tem um comportamento genético também. Tem já algumas provas científicas aí de que a gente tem uma memória genética que traz comportamentos dos nossos antepassados, sim. Mas não é nem disso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas que você viu, ouviu e sentiu na sua infância, certo? Quando você não tinha filtros. Quando o seu pai falava, você é um burro, você é um retardado, e você se sentia humilhado, depressivo. A sua mãe falava, nossa, você não vai dar em nada, moleque. Ou você se sentia reprimido, certo? Quando você ia na escola e sofria bullying. Tudo aquilo foi te reprimindo, foi te podando, foi deixando o seu cognitivo, a sua mente reprimida. Isso reprimiu o que também? Os seus comportamentos. Porque como que funciona a nossa mente? Primeiro nós pensamos, esses pensamentos que são frutos do equilíbrio entre razão e emoção, eles geram comportamento. Esse comportamento é o que nós agimos. Olha só, a pessoa que ela tem depressão, o que acontece? Ela sofreu tanto durante a vida dela, ou ela teve um distúrbio químico que faz com que ela se emocione muito mais e raciocine de forma lógica
menos, entendeu? Então ela tem menos raciocínio lógico e muito mais raciocínio emocional. Existe um desequilíbrio nisso. Por quê, Thiago? Por causa de tudo que ela viveu ou por causa do distúrbio químico. Olha só que interessante agora essa informação, hein? Ó, presta bem atenção que essa informação é nova. Até um tempo atrás, todos nós, neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, nós acreditávamos que a depressão era uma doença muito mais química do que psicológica e comportamental. Ou seja, acreditávamos que a doença da depressão ela vinha de um distúrbio químico, de químicas que o cérebro produzia de forma errada e gerava depressão. Isso não era verdade. Os novos estudos da neurociência mostram o quê? Que essas químicas existem sim. Essas químicas alteram o nosso comportamento sim. Mas elas são produzidas a partir de pensamentos. Olha só, primeiro você pensa, e esse pensamento altera a química do seu cérebro, e essa química vai alterar seu comportamento. E esse comportamento vai gerar uma nova química, que vai alterar seu pensamento, que vai gerar uma nova química, que vai alterar seu comportamento. Então, o começo da depressão, na maioria dos casos, não é um problema químico. Não é um problema de deficiência da pessoa no cérebro. Mas não é por causa disso que não é uma doença. Nós temos a mania de acreditar que doença é tudo aquilo que sai no exame de sangue, no raio-x, e a depressão ela não sai nisso. Muitas vezes a pessoa faz exame de sangue e nem altera as químicas no sangue dela ao ponto de ser detectado no exame de sangue. E aí vem aquele famoso boato: nossa, então é frescura? Depressão é frescura? Não, gente. Depressão é uma doença. E não é porque não constatou no exame de sangue, ou porque não aparece numa tomografia, ou não aparece no eletro, que você não está doente. Depressão é uma doença sim, e precisa ser tratada. Qual é a primeira coisa, gente, a se fazer? Se você se sente deprimido, você precisa sim procurar um médico, psiquiatra, para fazer exames, para ver se isso não tem a ver com a parte neurológica, se não é uma alteração no cérebro, se não há uma alteração química realmente, ou às vezes até um tumor. Mas são raríssimos os casos, hoje nós sabemos, são raríssimos os casos de depressão por esse tipo de problema, São depressões, comportamentos depressivos por causa de problemas cerebrais. A maioria dos comportamentos são aprendidos. O que significa? Eu aprendo a ser depressivo? Isso, exatamente. Só que não é um aprendizado, tipo, eu quero ser depressivo agora, então vou aprender a ser depressivo. Vou fazer aula de depressão, como ser um depressivo compulsivo. Não tem nada a ver com isso. Você não faz aula para ser depressivo. O comportamento aprendido da depressão, ele vem das experiências de vida, das experiências traumáticas, do bullying na infância, como eu já falei no começo da live, das palavras negativas que você ouviu ao longo da sua história de vida, das experiências que deram errado, das perdas. Muitas vezes a gente não tem inteligência emocional para lidar com perdas, e as perdas geram um forte impacto emocional. E eu sempre falo para vocês que o aprendizado ele vem principalmente por duas vias: repetição e forte impacto emocional. Repetição, quando uma coisa acontece várias vezes, você acaba aprendendo de tanto ver. Forte impacto emocional, quando o seu cérebro percebe um impacto tão grande que ele resolve gravar, resolve fixar aquela informação como algo importante. A depressão é muito assim: perdi um pai, perdi um filho, perdi algo querido, tem aquele impacto emocional, eu acho que minha vida vai acabar, a dor é muito grande, e é muito grande mesmo, a dor é grande, e aí o que acontece? O seu cérebro registra que aquele momento nunca mais vai sair de você, e aí você começa a ter comportamentos depressivos, e olha só, é um looping mental. Imagina um looping, sabe looping? Como se fosse aquele... Vamos imaginar uma roda gigante. O looping mental é uma roda gigante. É como se fosse uma roda gigante. Onde uma cadeirinha, ela é, por exemplo, o fato que aconteceu, o gatilho que aconteceu. Morreu um parente, um ente querido mesmo, muito amado. Vem a depressão. E é natural, cara. A depressão, quando tem esse impacto emocional, a depressão, quando você sofre, está sofrendo, passando por um momento de sofrimento, ele é natural na vida da gente. Seríamos uns monstros se a gente não se sentisse triste, se a gente não se sentisse deprimido quando perdesse alguém querido, certo? Então é normal a depressão. O que acontece? O que não é normal da depressão? Quando ela se perdura durante muito tempo. Existem fases que você passa, o seu psicólogo, o seu terapeuta pode te orientar, eu também posso, você pode me chamar aqui no particular, inbox. Tiago, estou passando por isso.
tem sinais de depressão, eu preciso procurar um psiquiatra, eu preciso procurar um psicólogo. Você acredita que a terapia que você pratica com neurociência vai fazer diferença? Converse comigo, vou fazer essa avaliação como enfermeiro, como especialista em saúde mental. Eu vou fazer a avaliação e vou passar para você gratuitamente, eu não vou cobrar nada por isso. A minha ideia aqui, o que é? É ajudar você, é levar para você um conhecimento que realmente faça relevância, que realmente seja transformador na sua vida, tá ok? Então, precisou de mim, pode me chamar em off aí, no privado, aqui no direct, tá legal? Tiago, tá bom, eu passei por esse impacto emocional. E aí, o que acontece? Acontece que se inicia um looping. Então, você teve esse gatilho, começou a sofrer e sua mente começa a gerar ansiedade se você teve outras experiências passadas. Nossa, eu perdi um filho. Nossa, a última pessoa que eu vi que perdeu um filho ficou louca. Nossa, a última pessoa que eu vi que perdeu um filho ficou muito, muito deprimida. E eu tô me sentindo muito deprimida. E a última pessoa se suicidou. Olha só que impacto. É uma história, tá? Não significa que é real. E a pessoa se suicidou e você ficou gravado com aquilo. Aí você fala, nossa, agora eu tô tendo, pode ser que eu tenha comportamentos, vontades de suicídio, de me suicidar também. Porque aí você começa a justificar. O que seria da minha vida sem meu filho? E cara, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês acontece dentro da mente humana e é normal. Isso ainda não é doença. Por quê? Porque a gente se sente triste de verdade. Então é normal você se sentir depressivo quando você perde um filho, alguém querido, ou até por outros problemas aí. Perda de um emprego, perda de um rompimento de um relacionamento, qualquer situação dessa, né? Uma frustração da infância, é normal. O problema é quando esse looping ele começa a girar e você não sai desse looping. Por exemplo, eu penso que eu vou fracassar, eu penso que é a única situação para mim é a morte, eu vou tento suicídio uma vez, daqui a pouco acontece isso, daqui a pouco acontece aquilo, e parece que nunca para. Qual que é o problema? Existe no nosso cérebro um negócio que se chama SAR, Sistema de Ativação Reticular. O sistema de ativação reticular, o que ele faz? Ele foca para você, ele fala para você, ele pega dos seus comportamentos o que é mais importante. O Tiago, ele está lendo muito livro de neurociência, então toda vez que passar algo de neurociência na televisão ou na rua, eu vou captar e vou mostrar para ele como algo importante, porque eu entendi que o Tiago se importa com isso. O Tiago quer comprar uma bicicleta, né? Então toda vez que eu ver uma bike na rua eu vou focar para ver o modelo da bicicleta, vou mandar essa informação para o consciente do Tiago para ele analisar essa bicicleta, vou ajudar ele nesse sentido. Sistema de ativação reticular, ele ajuda, é um auxiliar, é o secretário do cérebro nosso. Só que se você é depressivo e você começa a pensar coisas negativas, isso vira um looping. Por quê? O seu sistema de ativação reticular ele fala, nossa, o Tiago está se sentindo muito triste. Tudo que é tristeza agora, eu vou mostrar para ele que outras pessoas também são tristes, para ele não se sentir tão excluído. E aí você começa a ver tristeza em tudo, você começa a ver depressão em tudo, isso vira um looping. Vem vontade de suicídio, vem vontade de sair de casa, vem gente, vem. Tiago, mas o que eu faço se acontece algo assim? Primeira coisa, entenda, é uma doença, é um problema. Existe tratamento para isso. Não tome nenhuma atitude, nem pensando em suicídio, nem pensando em sair de casa, nem pensando em qualquer outra coisa que faça você sofrer ou que vá levar alguém a sofrer. Tá legal? Por que eu falo faça você sofrer ou vá levar alguém a sofrer? Quem assistiu minha live aí o ano passado no Setembro Amarelo, eu expliquei muito bem isso. A pessoa que busca o suicídio, ela não busca perder a vida. Ela busca, na verdade, acabar com a dor dela. A dor é muito grande. E a gente tem essa tendência de querer acabar com a dor e pensa besteira na hora. Então não faça nada. Não faça nada. Se você está depressivo, se você está ansioso, se você está nervoso, primeira coisa, decida não fazer nada. Não importa as consequências. Não faça nada. Paralise. Paralise. É melhor você se paralisar do que você tomar uma atitude inconsequente. Segunda coisa, peça por ajuda. Peça por ajuda. Porque você vai precisar de alguém que esteja do seu lado te apoiando. A depressão é algo sério. Muitas vezes é um buraco que a gente cai e é difícil sair sozinho. Precisa de uma equipe técnica para te resgatar de lá. Terceira coisa, acredite que tudo vai dar certo. Essa é difícil porque os hormônios do looping mental, os hormônios mentais já mudaram, os comportamentos já mudaram, mas você precisa acreditar que existe uma luz no fim do túnel, que talvez você não esteja enxergando, mas que vai te levar adiante, que vai te levar para frente, que vai acontecer. Então a depressão,
ela é algo que tem crescido, principalmente porque as pessoas não estão sabendo lidar com a depressão. As pessoas não estão sabendo buscar ajuda. Hoje existe muito conteúdo estimulando a depressão na internet. Por que eu falo isso? Porque se eu colocar aqui para vocês um conteúdo falando todos os sintomas da depressão, isso, e só, mais nada, sem te dar uma ferramenta, sem te dar uma orientação, um conselho, um direcionamento profissional de como você deve sair da depressão, o que acontece? Eu fortaleço no seu SAR, no seu sistema de ativação reticular, os sintomas. Isso faz com que você tenha mais sintomas. Entendeu? Então, primeiro, você viu que nessa live eu tratei diferente das outras. Normalmente eu começo falando de onde que vem a depressão, quais são os sintomas da depressão, e aqui não. Aqui eu já comecei de cara falando que eu sei que a depressão existe, que é uma doença sim, que precisa ser tratada, e que o primeiro tratamento é: não faça nada. Não tome atitude, não tome iniciativa nenhuma que possa te prejudicar ou prejudicar alguém que você ama. Tá certo? Pense nisso. Depois, segundo, entenda que tem uma saída, existe uma solução, existe uma solução. Busque por ajuda para que as pessoas que te amam, as pessoas que estão à sua volta, possam te ajudar a sair dessa possam te ajudar a buscar essa solução. Aí, Thiago, mas eu sinto que ninguém me ama, eu estou sozinho no mundo. Isso é muito característico das pessoas depressivas. Sentir que está sozinho no mundo é muito característico. O que eu te aconselho? Primeira coisa, entenda que você está doente e que seu cérebro... Eu falei no comecinho da live que pessoas com depressão... Eu até coloquei um filtro aqui preto e branco. Falei, pessoas com depressão, elas veem o mundo preto e branco. Não é literal, é uma analogia. Mas por quê? Porque elas veem diferente, elas ouvem diferente, elas falam diferente, elas percebem as coisas diferentes. Então, se você está com depressão, é natural que você vai perceber o mundo diferente, que você vai ver as coisas mais cinza, que você vai achar que ninguém te ama, que ninguém se importa com você, que ninguém gosta de você. Mas põe uma coisa na sua cabeça: isso é uma alteração neurológica, isso não é real. Você não existe muitas pessoas que te amam assim. Existem muitas pessoas que podem te ajudar e podem te aconselhar. Existem muitos tratamentos, muita coisa aí que nem é divulgada, que pode te ajudar sim. Só que você não está no momento capacitado para avaliar isso. Porque a depressão altera a maneira como você percebe as coisas, como você vê as coisas. Por isso que é importante não tomar nenhuma iniciativa. Eu vou bater muito firme nisso. Qual a iniciativa que você pode tomar? A única iniciativa que você pode tomar: peça por ajuda. Não faça nada. Não decida nada. Peça por ajuda para alguém. E acredite que tem uma saída. Acredite, por mais que pareça que acabou o mundo, por mais que o mundo esteja cinza, por mais que você não queira mais sair do quarto, acredite que tem uma saída. Acredite, tá certo? Então, esse é o começo da nossa live, onde eu já te ensinei de cara como você controlar essa depressão e o que você fazer as primeiras coisas iniciais, tá bom? Para você resolver essa depressão. Eu trouxe aqui hoje para vocês... Eita, caiu um pedaço aqui no chão. Eu vou cortar aqui pra vocês, ó. Esse é um cérebro de borracha que eu uso pra ensinar o pessoal. Vou tirar metade dele, então o cérebro ele fica assim dentro da nossa cabeça, né? Ó, de ladinho aqui seria assim. Vou separar ele e vou mostrar pra vocês onde nós processamos as emoções. Então olha só, aqui nessa lateral, esses giros aqui, essas ruguinhas do cérebro, são principalmente as funções motoras, mas tem outras funções também. O córtex pré-frontal, que é essa pontinha do cérebro aqui, ó, ele ajuda a gente a compreender as situações. Nessa região aqui está o sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema emocional. É aqui que são gerenciadas as emoções, são produzidas as emoções. Mais precisamente nessa região, as células do nosso cérebro, elas fabricam hormônios de prazer, como ocitocina, que vão produzir serotonina, dopamina e vão ajudar você a sentir uma sensação de prazer e bem-estar. Quando que vem isso? Com exercício físico, com comendo chocolate. É por isso que tem pessoas que falam que o chocolate ele combate a depressão. Combate, mas em poucas quantidades e de preferência chocolate com pouco açúcar. Você tem que comer chocolate 70%, 75%, 80%, 90%. Ah, Thiago, não gosta, é muito amargo. Come 45%. Quanto? Um quadradinho, uma coisinha por dia. Não precisa ser muito. É uma mordidinha no chocolate por dia. Não é para você comer compulsivamente. Comer compulsivamente acaba piorando a depressão. Porque você estimula um ciclo de compulsão. E aí eu já falei de compulsão nas lives aqui. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Tá bom? Tá salvo aí. Você vai entender mais sobre isso. Mas um pouquinho de chocolate ajuda sim. Então chocolate, exercícios físicos, dormir bem. Quando você dorme bem, o seu cérebro organiza, ele consegue processar e no dia seguinte ele funciona melhor.
não é só seu músculo, não é só o seu corpo que descansa durante a noite. O seu cérebro também descansa durante a noite. Ele precisa descansar, senão ele vai funcionar errado. Você já está depressivo, ele vai ficar mais depressivo, mais cansado ainda. Outra coisa, gente, comportamentos positivos. A pessoa que tem depressão, ela tende a querer ficar trancada, se isolar do mundo. Desculpa! Ai, gasguei um pouquinho. A pessoa que tem depressão, ela tende a ficar trancada, se isolar do mundo, fugir de compromissos sociais. Lute contra a depressão como? Indo contra as vontades que você sente naquele momento. Se você sabe que você está no momento de depressão e você quer ficar no quarto, saia do quarto. Se você quer ficar no escuro, abra a janela. Se você quer se isolar, vai para fora, encara o mundo, vai falar com pessoas. Se você quer evitar situações sociais, vá se relacionar. Por que eu estou falando isso? Porque o seu cérebro, ele tende a te proteger com medo que você vá sofrer alguma coisa, baseado nas histórias lá do passado, nos traumas que você teve, baseado em tudo isso que eu já expliquei que gera depressão, que altera o sistema límbico dentro do cérebro, correto? Então, o que você faz? Quando você vai na contramão da depressão, quando você sente vontade de ficar recolhido dentro do quarto, deitado na cama, com o quarto escuro, e você levanta, abre a janela, bota um som, você quer ficar em silêncio, você bota um som, você está mostrando primeiro para o seu cérebro. Quem manda? Quem manda aqui sou eu, não é você. Ah, Thiago, então é só eu falar para o meu cérebro que eu mando e a depressão vai acabar? É claro que não. A depressão é uma doença. Isso é o primeiro passo. O primeiro passo é você levantar e mostrar quem é você. Mostrar que é você que domina seu cérebro. Vai resolver? Não, você vai continuar depressivo. Mas você vai levantar. E aí você vai abrir a janela e vai deixar entrar luz dentro de casa. Existem pesquisas que mostram que o nosso cérebro altera no escuro e tende a ficar mais depressivo. Existem pesquisas que mostram que quando você abre a janela do quarto e deixa a luz entrar, isso reflete algo positivo dentro do nosso cérebro e faz liberar hormônios de prazer. Ou seja, ficar no quarto escuro só piora a depressão. Colocar luz, colocar sons, músicas positivas. Coloque aí, se é de alguma igreja, coloca um hino legal. Você não tem religião, coloca uma música que fale coisas positivas. Desliga, tire a música de corno de dentro do carro. Desliga isso. Para de ficar ouvindo esses forró que falam de traição. Para de ficar ouvindo coisas que não edifica a sua mente, que só te coloca para baixo. Para, tá ok? Para com isso. Por quê? Quanto mais coisas negativas a sua mente absorve, mas ela reflete o... Hira, quem riu? Deve ter sido a Anne. Anne, seja bem-vinda, eu não tinha visto que a Anne entrou aí. Gente, quanto mais a gente coloca coisas negativas para dentro da nossa mente, mais o nosso sistema de ativação reticular entende que aquilo é bom e começa a buscar mais coisas negativas. Então você tem que ir na contramão, você tem que mostrar primeiro que é você que manda, segundo, que você tem coisas boas para você ver, você tem que mostrar para o seu sistema de ativação reticular, que é o seu auxiliar, seu secretário, que você quer coisa boa, para ele tentar buscar mais coisas boas. Terceira coisa, existe esse efeito químico no organismo da postura, do comportamento, né? Então eu vou fazer um exercício daqui a pouco com vocês aí, eu quero que vocês façam em casa para vocês sentirem como até a postura nossa, até o comportamento altera o nosso estado cognitivo e as nossas emoções. Daqui a pouco, hein? Antes do final da live eu vou fazer esse exercício com vocês. Então fica ligado aí. Fica grudadinho, compartilha, curte. Pessoal que entrou aí agora na live, compartilha, curte, manda pra todo mundo, pra gente começar a quebrar essa maldição que é a depressão na mente das pessoas. Tá legal? Gente, então ó, você vai levantar, vai na contramão, vai ligar o som, vai abrir a janela pra mostrar pro seu cérebro, que é você que manda, pra mostrar pro seu sistema córtico-reticular, né, o seu sistema de ativação reticular, que você quer coisas positivas. E principalmente para mostrar que se você buscar coisas positivas, não vai acontecer nada de errado. Isso significa o quê? Que o seu cérebro ele acha que você ficando depressivo, você está protegido, você está encolhido, você está quietinho ali, você está bem. Mas na verdade não é assim, né? O seu cérebro está programado desse jeito, para recolher, para não gastar energia, para ficar protegido, e ele tem medo que você saia para fora. Então quando você sai e mostra que nada de mal vai acontecer, porque não vai acontecer, é só uma alteração da sua percepção, na sua mente, no seu cérebro. Então quando você mostra para ele que nada de ruim vai acontecer, ele começa a entender que ele estava tendo uma percepção errada, e aí associado à luz, associado ao som positivo, associado à sua postura, tudo isso vai mudando. Olha só que interessante. Então ó, grava essa live, salva essa live, manda para todo mundo aí que precisa ouvir isso, porque isso que eu estou passando aqui é um segredo de ouro para a depressão. É simples, é simples.
Tiago, vou parar de tomar remédio por causa disso? É claro que não, você vai continuar o tratamento médico. Mas entenda, o remédio vai cuidar da parte química do seu cérebro. Você tem que cuidar da parte comportamental. Você tem que reprogramar a sua mente. Então, começa por aí, tá legal? Gente, vamos fazer um exercício então? Rapaz, tá quente aqui já. Tô com o climatizador ligado, mas tá quente. Tem dia que chove água do céu, tem dia que chove suor do Thiago. Então tá complicado. Vamos lá, vamos fazer um exercício então para vocês verem como que a postura altera na hora o comportamento de vocês. Vamos lá? Então eu quero que vocês sentem numa cadeira, pode ser, coloca o celular aí apoiado em algum lugar. Você vai sentar, vai se apoiar, dá uma alongadinha, relaxa. Eu quero que você faça uma postura negativa. O que é uma postura negativa? Ombros para frente, deixa eu até ver se eu consigo mais para trás aqui para vocês me verem melhor. Aí. Ó, postura negativa, ombros para frente, caído, postura arcada, cabeça para baixo. Eu quero que nessa postura de derrota, sabe a postura de derrotado? Postura de derrotado, você fala assim para você mesmo: eu sou vitorioso. Isso, repete isso, com essa postura de merda que você tá. Fala para você mesmo: eu sou um vitorioso. Eu sou um vitorioso. Fala isso para você mesmo. Você percebeu que não altere nada? Por quê? Porque a postura que você está, ela é incongruente com o que você está falando. E seu cérebro percebe isso. O que ele percebe? Nossa, o Thiago está falando que é vitorioso, mas a postura dele está morta, não está coerente. O que está acontecendo? Mas, olha só como é diferente. Agora, fica com a postura ereta, peito para frente, nariz alinhado ó, com o horizonte. Isso. Põe um sorriso no rosto. Isso. Põe um sorriso no rosto, fecha as mãos aqui assim, ó. Faz postura de vitorioso mesmo. Isso. Olha para você mesmo nessa live. Se você estiver vendo o seu rosto aí, se você estiver vendo, se tiver um espelho por perto, levanta a cabeça e fala: eu sou um vitorioso. Muda o tom da tua voz. Bota força no tom da sua voz e fala: eu sou um vitorioso. Eu sou um vitorioso. Olha só como isso altera. Você percebe que, olha, você sente até melhor, você se sente mais motivado. Tiago, mas só isso resolve? Mais uma vez eu vou falar, não resolve, mas é uma técnica que é usada pelos melhores treinadores mentais dos principais, por exemplo, dos principais times de futebol, dos jogadores aí da NBA. Por quê? Porque a postura do jogador, a hora que ele entra no campo, afeta o inimigo, porque o inimigo vê que ele é forte, que ele está corajoso, e afeta o psicológico dele, porque mostra para ele que ele é capaz. Por quê? Qual que é a explicação científica por trás disso? Porque o nosso cérebro ele é programado, vou chegar mais perto de vocês aqui, o cérebro ele é programado a entender que essa postura aqui é para você ficar depressivo, e essa postura aqui é para você ficar vitorioso. Você entendeu? Já existe uma programação. Então quando você faz a postura, ele libera hormônios para ser coerente com essa postura. Quando você faz essa postura, ele libera hormônios para ser coerente com essa postura depressiva. Compreende? Olha só que interessante isso. O seu cérebro, a partir do seu comportamento, ele também libera hormônios e libera conexões, ele aciona conexões cerebrais que liberam hormônios para ser coerente com a postura que você tem. Isso é real, isso é científico. Tanto que, olha só o que aconteceu aí, ó. A Kate deu uma taquicardia, kkkk. Ela fez, claro, por quê? Porque quando se levanta, você fala para você mesmo que você é vitorioso, que você põe a cabeça para cima, o que o seu cérebro faz? Ele libera dopamina no seu corpo, você se sente motivado, as suas veias dilatam, o seu coração acelera, porque ele está preparado para a guerra, ele está preparado para o combate, porque ele sabe que você é capaz. Agora, quando você fala que é vitorioso, uma postura de fracassado, ou então você nem fala que é vitorioso, você só fala a palavra de derrota, só sai merda da sua boca. O que acontece? O seu cérebro entende que ele tem que liberar hormônios que sejam coerentes com isso. E aí você começa a ficar mais depressivo, você começa a diminuir seu nível de dopamina. Aí o cérebro, existe uma gangorra, é como se fosse uma gangorra. Quando diminui o nível de dopamina, tende a aumentar o nível de adrenalina no corpo. E essa adrenalina negativa, essa adrenalina do estresse, isso aumenta a possibilidade de você desenvolver ansiedade, porque você fica ansioso, você fica adrenalizado, negativamente ansioso, você perde aquele prazer de viver, aquela postura boa da serotonina e fica muito tenso. Isso dispara crise de ansiedade em você. Então até a sua postura
pode mudar a crise de ansiedade, pode mudar a sua depressão. Tudo isso que eu estou ensinando para vocês é para empoderar a mente de vocês. São ferramentas para você colocar em prática e aos poucos você ir incorporando isso no seu dia a dia. Não é falar eu sou vitorioso uma vez, não, é ter postura de vitorioso o dia inteiro. Você está depressivo, levanta da cama, levanta a cabeça e vai para cima. É isso. Ah, Thiago, mas lá no meu íntimo eu ainda estou depressivo. Eu sei, não vai mudar do dia para a noite. Mas você tem que fazer isso por repetição, repetição, repetição. Quer fazer com alto impacto emocional? Faça também, fale forte, vai para cima. Faça os exercícios com alto impacto emocional. Isso vai ajudar a ter resultados ainda mais rápido. Vamos ver, o pessoal está entrando aqui. Valda, seja bem-vinda, Valda. Queria ter pego desde o começo. Não tem problema, Valda. Vai ficar gravado. A gente já está no finalzinho da live. Então, eu saindo da live, o que eu faço? Eu já lanço ela aí no feed do Instagram. Ela vai ficar salva aí para vocês. São lives sempre curtinhas, eu estou fazendo para não ocupar muito tempo de vocês. E com foco em transformação, com foco em coisas que realmente seja relevante para vocês. Então vai ficar gravado. Roberta Delcol, uma grande amiga. Luca tá por aí. O Luca falou pra Kate, te entendo bem. Da taquicardia. É verdade. Olha só, gente. O que eu quero finalizar agora essa live falando? Eu ensinei várias ferramentas, várias estratégias para quebrar a ansiedade, para quebrar a depressão, para você ir para cima, né, ao longo dessa semana. Hoje é quinta-feira, no sábado eu vou falar sobre estresse. E aí nessa live sobre estresse nós vamos aprofundar um pouco mais, porque eu vou fazer a amarração de tudo. Nós falamos sobre compulsão, sobre burnout, sobre ansiedade, sobre baixa autoestima. Hoje estamos falando sobre depressão. E aí na live de estresse vocês vão ver que tudo isso está conectado e como você pode empoderar sua mente e transformar sua vida com uma ferramenta que eu utilizo, que eu dou no Power Mind, né, no programa Power Mind. O programa Power Mind, gente, é um programa de acompanhamento que eu tenho online. Então, para as pessoas que não conseguem acompanhar comigo no consultório, por questões financeiras, ou então até porque não mora na cidade, é difícil para ficar indo no consultório, eu tenho um programa, que é o programa Power Mind, que eu faço acompanhamento à distância, de 15 em 15 dias. E a pessoa tem acesso a todas as ferramentas, todos os conteúdos meus do consultório, eu já deixo gravado para a pessoa já ter acesso logo de cara. Quando ela entra no programa, ela já assiste as videoaulas lá do curso Power Mind, e ela ainda tem o acompanhamento de 15 dias ao vivo comigo, que ela entra, conversa, conta os casos, a gente faz um compartilhamento em grupo, é muito bom. E uma das ferramentas que eu uso nesse programa, qual que é? O CDA. Só que eu vou falar do CDA só no sábado, tá legal? Eu vou falar do CDA só no sábado, vou aprofundar para vocês entenderem como essa ferramenta, como o estresse, ele une tudo isso. Na verdade, o estresse ele é o grande gatilho que muitas vezes detona a maioria dessas doenças, desses problemas mentais e principalmente emocionais e comportamentais. O estresse ele auxilia você a desequilibrar o nível de razão e emoção, ele desestabiliza, causando depressão, ansiedade, burnout, baixa autoestima. Você vai ver que tudo isso, por isso que eu deixei o estresse para o final, você vai ver que tudo isso está envolto no estresse. E eu vou te ensinar a quebrar o estresse com o CDA, tá legal? Eu vou te ensinar a quebrar o estresse com o CDA. Então, se você não participou das outras lives, assista aí para você se atualizar. Ah, Thiago, não vou ter tempo. Então entra pelo menos no sábado, que o sábado vai ser o melhor dia, tá legal? Nós vamos falar de tudo isso no sábado e fazer essa amarração com o estresse. Então não faltem nesse sábado agora. Sábado vai ser dia, deixa eu dar uma olhada aqui na agenda. Eu tô meio fora de mim. Hoje é dia 26? Dia 28 então. Dia 28, sábado, eu aguardo vocês aqui no Instagram, @enfermeira da mente, pra gente fazer toda essa amarração e eu te ensinar na prática como o CDA pode tirar você, quebrar logo de cara todos esses problemas que nós falamos aí ao longo do Janeiro Branco, tá legal? Gente, curtam, compartilhem essa live e olha, coloquem em prática. Não adianta ficar aqui, ver, assistir e não colocar em prática. Coloque em prática as ferramentas e transforme sua vida já. Até sábado, Deus abençoe sua vida e tchau!